Bom dia a todos vocês. Vamos pedir novamente ao nosso Pai que encha o nosso coração, a nossa alma de paz, de felicidades, que renove a nossa saúde, tanto corporal como espiritual. Que nós estejamos pacíficos e muito felizes na sua graça, pedindo sabedoria, Pai, para entender e explicar corretamente a sua palavra. Hoje é dia em que nós vamos fazer a comparação de Mateus, Marcos e Lucas. João até agora ainda não está entrando nessa comparação por ser uma comparação cronológica. O título de hoje é Vencendo Dificuldades. Gente, eu lido com muita gente em dificuldades diariamente e quisera eu poder resolver o assunto de todos, deixar todos sem problema nenhum. Nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, nenhum problema emocional, espiritual. Mas muitas vezes a gente não consegue atender a todos porque nós somos uma pessoa diante de uma multidão. E nós vemos que muitas vezes a oração para a pessoa não é algo mais suficiente. Não é isso a melhor e a maior coisa que um cristão poderia receber, mas isso mostra a nossa falta de fé. Isso mostra também que a gente está com os pés chumbados neste mundo material e a gente só está pensando em coisas materiais, esquecendo das espirituais, que são muito mais importantes. Frequentemente as pessoas em problemas, elas começam a reclamar. Reclama porque ela tem uma dificuldade na saúde, porque tem dificuldade financeira, por isso e aquilo. Mas nós vamos ver na história de hoje em que uma pessoa foi curada sem abrir a boca para reclamar. Mas a pessoa foi curada pelo seu esforço, um esforço sublime para chegar até Jesus. Tem gente fazendo esforço para chegar até Jesus? Olha, gente, eu escuto muitos falarem: o vídeo é muito comprido, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de ir visitar um doente, uma pessoa que está lá na prisão. Minha vida é muito corrida. Então nós vamos ver que a gente tem que encontrar uma maneira de ir até Jesus, porque Ele já veio até nós. Ele já morreu na cruz por nós. Ele já nos libertou dos pecados, já nos libertou do Satanás. Então a gente agora tem que ir a Ele. Nós temos que dar um jeitinho de ir até nosso Senhor Jesus Cristo. Nem que for de uma maneira muito sacrificada, mas a gente deve fazer esse esforço. Então vamos começar com a história de hoje. Hoje nós vamos fazer a comparação de Mateus, Marcos e Lucas. Para começar, nós vamos ver Mateus 9:2. Algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." E daí Marcos 2:3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Aí Lucas 5:18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Tanto Mateus, Marcos quanto Lucas estão falando praticamente a mesma coisa, com pequeninas diferenças. Por exemplo, aqui Mateus está falando algumas pessoas, adiante 4 homens e alguns homens. Então nós sabemos que eram homens que estavam carregando o paralítico e nós sabemos que era um total de 4 homens. Trouxeram um paralítico deitado numa maca
vieram carregando um paralítico numa maca. É a mesma coisa. Aí Jesus vai dizer, ao ver a fé que eles tinham, isso para Marcos vai mostrar em outro versículo. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. E Lucas 5:20, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Então, aqui nós vamos ver que é basicamente a mesma coisa. Jesus se baseou na fé e não na doença que o homem tinha para curá-lo. Porque está dizendo ao ver a fé, ele não está dizendo que Jesus viu a paralisia, viu o sofrimento do homem, não é isso que está dizendo. E Jesus chama o homem de filho e também de homem. Homem e mulher era uma maneira comum de se chamar alguém naquela época. Veja que Jesus uma vez chamou Maria de mulher. Isso não era uma falta de respeito, mas algo usado na época, da mesma forma que ele está chamando esse paralítico de homem. E outro apóstolo disse que está chamando de filho. Agora vocês vão ver o quanto é importante a gente comparar. Marcos e Lucas vão acrescentar coisas novas. Então, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Marcos 2:4. Mas não conseguiram por causa da multidão. O que eles não conseguiram? Não conseguiram trazer o homem pela porta. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Lucas 5:19. Então, nós sabemos que eles tinham dificuldade de trazer esse paralítico para Jesus. E aí eles tiveram que abrir um buraco no teto da casa para descer o paralítico bem na frente de Jesus. Olha, gente, para fazer algo dessa natureza é uma prova de fé muito grande. Pois alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia, Mateus 9:3. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados, Marcos 2:6 e 7. Mas os fariseus e mestres da lei pensaram, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Lucas 5:21. Aqui bem pouca diferença. Alguns mestres da lei está repetindo em Mateus e Marcos. Mas aí Lucas vai dizer que são os fariseus e mestres da lei. E que eles pensaram a si mesmos, eles pensaram. Jesus tem a capacidade de ler o pensamento, o nosso pensamento. Então, todos relataram que o pensamento foi a mesma coisa. Isso é blasfêmia. E daí, esses fariseus e mestres da lei continuaram pensando, somente Deus pode perdoar os pecados, o que não estava errado. Mas o erro ali é que eles não estavam reconhecendo Jesus Cristo como Messias. Eles estavam interessados no pecado da blasfêmia, que era um pecado que poderia ser tratado diretamente dentro da sinagoga através do apedrejamento. Então, começando a história de hoje, nós vamos ver que havia um paralítico. E Jesus estava numa casa pregando. Mas veja que essa casa estava tão cheia de pessoas que era impossível das pessoas trazendo esse paralítico passar e trazer o paralítico até Jesus. Porque muitas vezes onde Jesus estava, todo mundo queria a mesma coisa, todo mundo queria beber as suas palavras, todo mundo queria cura. Todo mundo queria libertação de alguma maneira.
Então vejam a cena, 4 homens carregando esse paralítico numa maca. Eu imagino que a presença dessa maca nos diz que talvez ele fosse quadriplégico e era algo muito difícil de ser curado. Então eles chegaram lá para trazer o paralítico e se depararam com todo aquele povo, não tinha acesso para chegar até Jesus. Em Israel, normalmente durante o dia é fresquinho e à noite muito quente, é o clima desértico. Então, as casas de Israel têm uma construção diferente da nossa. Elas normalmente têm o telhado reto. Não é o telhado como o nosso, que é nessa forma, não. O telhado é reto e daí eles fazem uma espécie de escada para subir nesse telhado do lado de fora. Quando dentro da casa ficava muito quente à noite, o que eles faziam? Eles subiam e iam dormir no telhado da casa. Então, esses 4 homens trazendo esse paralítico tiveram uma ideia. Eles subiram com o paralítico em cima do telhado dessa casa. Mas veja que pela escada não tinha como pôr o paralítico na frente de Jesus. Então, eles subiram lá e resolveram fazer um buraco nesse telhado. Esse telhado era feito de madeira e daí, para não entrar água de chuva, eles colocavam barro. Então, não era algo fácil de se fazer um buraco ali. Mas eles, de alguma maneira, fizeram isso. Veja que esforço que eles estavam fazendo para pôr esse paralítico ali na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que nós temos que achar um jeitinho, nem que for com sacrifício, de chegar até Jesus. Aí, finalmente, quando eles conseguiram fazer esse buraco, eu imagino o buraco nesta posição, eles desceram o paralítico na frente de Jesus. Veja que coisa maravilhosa! Isso aí é uma prova de perseverança tão grande. Eles sabiam o que eles queriam e eles tinham certeza que Jesus tinha o poder de curar esse paralítico, e essa certeza era através da fé. Mas aí a coisa mais interessante que aconteceu é que Jesus não olhou para o homem como um paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus apenas disse: os seus pecados são perdoados. Não o pecado apenas do paralítico, mas os pecados do paralítico e dos 4 homens que o desceram, porque foi uma prova de fé muito grande em nosso Senhor Jesus Cristo, para eles fazerem toda essa manobra para trazer esse homem ali na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que naquela época, uma pessoa com uma doença de paralisia ou muitas outras doenças, o povo da sinagoga já dizia que era doença causada pelo pecado. Você já pensou essa pessoa viver com este pensamento na sua cabeça, que ela seria paralítica a vida toda porque ela estaria em pecado? E Jesus olha para ele e nem menciona a paralisia ou o pecado, apenas diz que estava perdoado. Isso, para aqueles que estavam assistindo, constituía o pecado da blasfêmia, porque eles sabiam corretamente que ninguém nesta terra tem o poder de perdoar os pecados. E isso vale até hoje, ninguém, apenas Deus. Mas veja que a falha deles era que eles não estavam reconhecendo
quem estava ali na frente deles, que era Jesus, o Messias, e que também é Deus. Então, eles começaram a ter aqueles pensamentos funestos de que esse homem na frente dele estava blasfemando. Jesus, nesta passagem, mostrou o seu poder de curar, algo que nenhum rabino na sinagoga tinha esse poder, e também o poder de perdoar os pecados. Hoje em dia, quando nós estamos doentes, nós concentramos na enfermidade. Nós queremos ser curados da enfermidade, mas nós não pensamos nesse outro lado, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, que a gente tem que persistir na fé. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. Muitas vezes a gente bate uma vez, nenhuma porta se abre, mas a gente não pode perder a esperança, a gente tem que continuar batendo 1, 2, 3 milhões de vezes até que Jesus abra essa porta, porque algo muitas vezes tem que ser feito, a gente tem que fazer algo para a gente conseguir esse milagre. E muitas vezes é apenas falta de fé, é falta da gente ter a humildade de perdoar o nosso próximo, de pedir perdão. Tudo isso faz parte daquilo que Jesus Cristo nos ensina nessa lição e nas outras. Nós vamos continuar a comparação dessa história na semana que vem, porque ela continua com esses 3 apóstolos. Então vamos pensar sempre que em dificuldades a gente deve considerar a nossa fé, o arrependimento, e a gente deve considerar esses 4 homens e o paralítico, que eles não esmoreceram diante de uma multidão que os estava impedindo de chegar até nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que a gente tiver que arrombar o telhado de uma casa para chegar até nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve fazer isso. Veja que é algo figurativo para a gente no dia de hoje, mas veja que muitas vezes demanda muito sacrifício de nossa parte para a gente receber a graça de Deus, para a gente, através da purificação, receber o perdão dos nossos pecados. E quando a gente está em dificuldade, saibam que a oração é a melhor coisa que a gente pode receber de alguém. Não é da maneira como pensam, que a pessoa precisa só de ajuda material. Não, ajuda material faz parte. Quando a gente pode ajudar alguém em dificuldade, alguém que está enfermo sem poder trabalhar, a pessoa está pedindo por ajuda, por que não ajudar? É isso que Deus quer de nós. Mas em primeiro lugar, para Deus é o nosso lado espiritual, trazer as pessoas para Ele. Então, nunca dispensem orações, sempre peçam orações, sempre doe orações. Isso faz parte do nosso ósculo santo de ser cristão, amar uns aos outros. A gente tem que amar da melhor maneira possível. E quando a gente não tem bens materiais para a gente cercar aquela pessoa de mimos, aquilo que ela necessita, a gente oferece sim orações, mesmo que essa pessoa não queira, que essa pessoa faça desdém da nossa boa vontade, mas veja que a gente sempre tem que fazer aquilo que nos cabe para Deus, não para a pessoa em si. Então, como cristãos, a gente deve avaliar aquilo que deve ser feito para o nosso próximo, não importando naquilo que esse próximo vai julgar sobre nós, mas importando naquilo que Jesus Cristo está vendo na nossa ação, tanto material quanto espiritual. Então, que este dia seja abençoado, maravilhosamente bom, na graça do Pai,
que você realize tudo o que tem que realizar, que sua vida seja suave e você tenha uma noite tranquila, e nos encontraremos amanhã na graça de Deus. Bom dia, meus irmãos, muita paz.